Bom, gente, olá, tudo bem? Então a gente iniciou aí uma série falando sobre legislação do SUS, que é o Sistema Único de Saúde. Tá? E eu queria editar uma introduçãozinha com a minha imagem no primeiro vídeo, só que na hora de editar não deu. E para esse segundo vídeo aí, para essa segunda parte, eu vou dar uma explanação para vocês introdutória. Essa legislação do SUS é para o pessoal que quer prestar concurso para a área da saúde, mas também é para você que quer se informar melhor, porque a gente está vivenciando isso tão bem na nossa realidade, né? Com essa pandemia de Covid-19, se a gente não tivesse um sistema único de saúde, estaríamos em situação bem pior, com certeza, que os Estados Unidos da América, que não tem um sistema único de saúde. Por lá, quem não tem um plano de saúde privado, quem não paga por fora e o sistema de saúde deles, que não tem um convênio, está à mercê da natureza, praticamente. Apesar dos Estados Unidos da América ser referência de país desenvolvido, com uma igualdade social bem maior do que se tem aqui no Brasil, nós no Brasil temos o Sistema Único de Saúde. É necessário que a gente tenha conhecimento da lei que regulamenta ele desde 1990 e da origem dele, em 1988, com a abertura política do Brasil. Então, essa parte introdutória eu vou tentar editar junto com a segunda parte, que vai falar do artigo 6º da Lei 8.080. Bom, essa daí é a segunda abordagem sobre a legislação do SUS, ainda falando sobre a Lei 8.080 e textos extraídos aí quase que na íntegra do livro de Paulo Roberto Coelho Wilker. O artigo 6 estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde 1. A execução de ações A. De vigilância sanitária, B. De vigilância epidemiológica, C. De saúde do trabalhador, D. De assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. A gente está vivendo tudo isso intensamente por conta da Covid-19, a pandemia, que não é só uma situação de Brasil, é uma situação de mundo, mas o nosso Sistema Único de Saúde, ele trata de Brasil, tá? Ali você vê uma manifestação do povo ali, a moça com uma faixa na mão, contra o desmonte do SUS, né? Sistema Único de Saúde. A política do Brasil, ela passa por um momento delicadíssimo, né? Os olhos das organizações internacionais estão voltados para o nosso país, né? Por causa de algumas falas de algumas autoridades do governo aí. E é um medo muito grande, um receio muito grande, tanto dos cidadãos brasileiros quanto da comunidade internacional com relação ao que está acontecendo no nosso país. Mas eu não vou entrar muito nesse ponto de vista político partidário, não. Vou falar sobre a política com embasamento científico aqui e do que está na lei do SUS, a 8.080. Aí são esses os tópicos básicos que vai ter nessa videoaula aqui. O 2, a participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico. Aí dá para ver nessa foto aí, né, uma situação de precariedade com relação ao saneamento básico. O 3, a ordenação da formação de recursos humanos na área da saúde. Então, o treinamento dos profissionais na área da saúde, né, a contratação deles, a abertura de edital para concurso público, né, que é o que você deve estar querendo tomar parte aí, estudando essa videoaula. O 4, a vigilância nutricional e a orientação alimentar. Isso também é parte das atribuições do SUS, campo de atuação do SUS, né? Então, por exemplo, você pode ser um profissional da saúde, não precisa ser médico, pode ser um nutricionista.
E ela trabalha nisso também, na vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, é uma vigilância nutricional, com orientação alimentar para as pessoas, né? Terem uma boa qualidade de vida. Atribuições do SUS também, tem no tópico 5, a colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendida do trabalho. Então tem que ter aí uma colaboração com relação ao meio ambiente, né? Por exemplo, se você é da área da saúde, o seu descarte de material biológico não é em qualquer lixeira. Tem um reservatório apropriado para o descarte de material biológico. O perfurocortante também tem o Descarpac, né? Na aula que eu vou fazer aí sobre biossegurança, eu vou falar melhor sobre isso. Essa daqui é uma aula sobre legislação, é só um exemplo. O 6. A formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde e a participação da sua produção. Então, esse tópico 6 tem muito a ver com essa imagem que a gente está vendo à direita, né? Tem que ter a formulação política desses medicamentos. E é uma outra atribuição do SUS também, o tópico 7. O controle e fiscalização de serviços, produtos e substâncias de interesse para a saúde. O 8, tinha que ter mais um pauzinho aí, mais um i aqui, ok? Deixa eu corrigir isso aqui. Enquanto eu estou fazendo o vídeo, eu vou corrigindo, né? Não era para ser assim, mas melhor corrigir na frente de vocês aqui. Aqui, ó. Bota um pauzinho. Pronto, agora ele é um 8. Em algarismo romano. Aí, tópico 8, a fiscalização e a inspeção de alimentos, água e bebidas para o consumo humano. Tá aqui, ó. Tá? O tópico 9, a participação do controle e na fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. Aí você tem todas aquelas imagens daqueles símbolos ali, à esquerda, ao alto ali, né? O símbolo da radiação, o outro símbolo aí de perigo, risco biológico, o símbolo de risco de morte iminente, né? O incremento, o 10, o incremento em sua área de atuação do desenvolvimento científico e tecnológico. Então o SUS ele também tem essa atribuição de desenvolver ciência e tecnologia. Artigo 6, que é só o que a gente está estudando aqui nessa aula. No 11, a formulação e execução da política de sangue e seus derivados. Então isso aí tem a formulação também, tá? No parágrafo 1º, entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de interferir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, na produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo 1. O controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionam com a saúde, compreendida todas as etapas e processos da produção ao consumo. E 2. O controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde. No parágrafo 2º, entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle de doenças ou agravos. Tem muito a ver com o que a gente está vivendo
com a situação da pandemia Covid-19 aqui no Brasil. Tá justamente o parágrafo 2º do tópico 2 do artigo 6, ele está detalhando o que é vigilância epidemiológica. E o parágrafo 3, entende-se por saúde do trabalhador, para fins desta lei, um conjunto de atividades que se destina através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa a recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho, abrangendo 1. Assistência ao trabalhador vítima de acidente de trabalho ou portador de doença profissional e de trabalho. 2. Participação no âmbito do SUS em estudos, pesquisas e avaliação e controle de riscos e agravos potenciais à saúde existentes no processo de trabalho. 3. Participação no âmbito do SUS da normatização, fiscalização e controle das condições de produção, extração, armazenamento, transporte, distribuição e manuseio das substâncias de produtos, de máquinas e de equipamentos que apresentam riscos à saúde do trabalhador. Então, o Sistema Único de Saúde tem toda uma logística também, né, gente? Aqui a gente já está detalhando a situação específica do trabalhador com relação ao SUS. Se ele se acidenta em serviço, isso é notificado e já vai para a esfera federal aí para o INSS, né? Isso tem que entrar, tem que ser notificado. E se ele tem alguma doença adquirida, cientificamente comprovada pela atividade de trabalho dele, também tem que ser notificado. Tudo isso aí, com relação à saúde desse trabalhador, o empregador dele tem que responder por isso também. E os estudos e avaliação, riscos e agravos, né? A avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde, isso aí está no tópico, esse é o tópico 4. E o tópico 5, informação ao trabalhador e à sua respectiva entidade sindical e às empresas sobre os riscos de acidentes de trabalho, bem como os resultados de fiscalizações, avaliações ambientais e exames de saúde, de admissão, periódicos e de demissão, respeitados os preceitos da ética profissional. O 6. Participação na normatização, fiscalização e controle dos serviços de saúde do trabalhador nas instituições e empresas públicas e privadas. 7. Revisão periódica da listagem oficial de doenças originadas no processo do trabalho, tendo na sua elaboração a colaboração de entidades sindicais. E o 8. A garantia ao Sindicato dos Trabalhadores de requerer ao órgão competente a interdição da máquina do setor de serviço ou do ambiente de trabalho, quando houver exposição a risco iminente para a vida ou saúde do trabalhador. Ou seja, o 8 ele já dá ao sindicato a autoridade de requerer junto aí ao órgão público competente que interdite lá aquela condição de trabalho que leva ao risco de morte iminente naquele cenário de trabalho. O 7, revisão periódica da listagem oficial das doenças, né, adquiridas no processo de trabalho, tendo a sua elaboração e colaboração de entidades sindicais. Então, o sindicato também tem que saber quais são as doenças adquiridas naquele cenário, naquele ambiente de trabalho. E o 6, participação em normatização, fiscalização e controle dos serviços de saúde do trabalhador nas instituições e empresas públicas e privadas. E essa participação em normatização
tem a participação dos sindicatos aí também, tá?